Pois é. Você já se perguntou por que algumas vezes nós mentimos? Vamos confessar, às vezes a gente mente. Por que tem gente que mente o tempo todo? Será que é uma questão de sobrevivência, falha de caráter? É sobre isso que a gente vai conversar agora com a psicóloga Rosália Moreira. Já percebeu? Hoje a paleta é essa. Rosália, obrigada por ter vindo aceitar meu convite, viu? Eu que agradeço, Mônica. E amanhã é um dia que muita gente vai pregar peça, vai, né, trazer as brincadeiras que muitas pessoas estão acostumadas, mas vamos trazer aqui essa reflexão em torno desse comportamento. Mentir é uma questão de sobrevivência ou é uma falha de caráter? Pode ser os dois. Pode ser os dois. Na verdade, Mônica, hoje a gente não consegue imaginar uma sociedade sem mentira. Né? A gente diria até que é impossível viver em sociedade numa verdade absoluta, porque a gente precisa de um mínimo de empatia. E por mais que as pessoas estranhem a gente falar isso, seria realmente insuportável viver num mundo que a gente tem que falar a verdade o tempo inteiro, entende? Então, assim, até para poder agradar. É claro que o que preocupa, né, é a motivação para essa mentira. O que me leva a mentir? Então, se eu estou mentindo só para poder receber um pouco de afeto, ou para te deixar, para não te ofender, para te deixar um pouco alegre, para harmonizar as nossas relações, ok. Essa mentira, ela seria considerada positiva, é a mentira do bem. O problema é quando a pessoa, ela não tem esse filtro e ela precisa mentir o tempo inteiro. Então, eu tenho uma compulsão pela mentira. E aí sim pode ser preocupante. E a gente consegue identificar isso, né? Até para poder ajudar essa pessoa que pode ser próxima? Consegue. Na verdade, Mônica, assim, existem até poucos estudos sobre a mitomania, né? Que seria a mania de mentir, o transtorno em torno da mentira. Exatamente porque, primeiro que você não ia conseguir essas pessoas, né? Ninguém entra no meu consultório, por exemplo, para dizer, olha, eu minto demais, eu preciso de ajuda. Normalmente esse pedido, essa necessidade, ela vem do outro, da pessoa que convive, né? Então, assim, é possível ajudar como? Sinalizando isso, porque às vezes a pessoa mente por mentir, sabe? Não tem um porquê, não tem um porquê aparente, né? Às vezes, dentro dela, no modo dela de perceber, ela acredita que precisa, ela não consegue se relacionar, viver em sociedade de outra maneira, sem a mentira. E eu fico pensando, como é que a gente equilibra isso, né? Essa questão de ser, porque tem muita gente que fala, eu sou muito verdadeiro. Como é que a gente equilibra esses dois caminhos do ser humano? Mônica, eu costumo falar com meus pacientes que a questão não é o que a gente fala, né? Mas é a maneira que a gente fala. Então, dá pra gente ser mais sincero nas nossas relações? Dá. Mas a gente precisa ter um pouco mais de cautela, um pouco mais de cuidado. Então, assim, Mônica, eu adoraria te dar uma carona, adoraria estar contigo mais tarde, mas hoje não dá, hoje eu tô cansada. E o problema é que tem gente que vai falar, né, aquela que é sincera, olha, não dá, eu tenho tempo, você não tem o que fazer, Mônica, depois? Eu tenho, né, eu tô trabalhando, por exemplo. Mas tem aquela pessoa também que vai abrir mão de tudo, né, então tá vendo que é a questão do equilíbrio mesmo, mas se eu não for com a Mônica, se eu não fizer isso, ela vai achar que é má vontade, Então, assim, na verdade, os dois lados são sofridos, né, porque o mentiroso, é pesado a gente falar assim, né? Mas a questão da mentira, você manter uma mentira, ela também é difícil, né? Porque você precisa, é um processo complexo, porque você tem que juntar as suas mentiras para ela ter coerência entre elas, né? E aí você não cair no erro, aquela sabedoria popular que mentira tem perna curta, né? Então, assim, para você não ser desmascarado, você tem que o tempo inteiro estar lembrando disso. Imagina, eu falei com você, olha, Mônica, eu fui para Milão, né? Tive uma viagem maravilhosa, uma semana depois a gente encontra e você me fala, aquela viagem sua para Milão. E eu falo, não, nunca fui para Milão. Né? Então eu preciso ter, é um desafio para a nossa memória, para o nosso raciocínio, para qualquer ser humano, né? Mas a gente tem que partir do princípio também, que se a gente for pensar essa questão que você questionou da mentira ser uma sobrevivência, para todos os seres vivos, né? Porque a gente tem plantas que se camuflam,
A gente tem animais que se camuflam para sobreviver. É verdade. É. Só que o ser humano, ele faz isso racionalizando, né? E aí é o que vai separar. Existem 3 tipos de mentira, Mônica, né? Existe aquele mentiroso existe a pessoa que mente, né? Sem saber que está mentindo, tá? Que não tem consciência, exatamente. Talvez seja a pior mentira é aquela quando a pessoa mente para ela mesma. Lembrei da música. Exatamente. Mentir para si mesma é sempre a pior mentira. A pior mentira, exatamente. E aquela mentira que a pessoa ela tem consciência e quer tirar uma vantagem em cima disso, né? Seja financeira, pessoal, profissional. E essa que eu te falei, essa questão de que eu nem percebo mais, né? Eu minto e não tenho nem consciência que eu estou mentindo. E aí ela pode ser realmente fruto de algum outro transtorno? Pode. Né? Mas ela também pode gerar algum transtorno, inclusive nas nossas relações. É verdade, porque vai ficando bem complicado ali a relação, né? Vai Fica ficando tênue rasa. essa linha, né? Pra gente. E aí, sobre essa questão de, nosso tempo está terminando mais rapidamente, mentir para si mesmo. Às vezes a gente não percebe que está mentindo para si mesmo. Como é que é isso, né? Mentindo que está bem no relacionamento, mentindo que está bem no trabalho, mentindo que está bem consigo mesmo. Existe isso, né? Como você falou. Como é que Exatamente. identifico? Isso é tão arriscado, Mônica, é tão perigoso porque existe aquela frase, né, que uma mentira dita várias vezes, ela acaba se tornando uma verdade. Para algumas situações, ela pode ser até positivo isso. Se eu repito sempre, eu sou capaz, eu consigo, vai chegar o momento que a minha mente vai entender que eu consigo. Então, é uma mentira que seria positiva nesse sentido. Mas existe aquela que se eu não questiono, será que eu realmente não dou conta? Será que realmente essa pessoa me ama? Porque tem muito isso nas relações. Não, mas eu estou com ele porque ele me ama. Todos os indícios que não, e eu estou mentindo para mim que sim. Então, isso pode ser perigoso. Então, por isso que, mais uma vez, gente, a mentira é um processo psíquico. Então, eu preciso entender por que eu estou mentindo, por que eu acho que eu tenho que mentir para as pessoas o tempo inteiro, por que eu tenho que criar um cenário, uma realidade que não existe. Será que a realidade ela é tão dura assim? Ela é tão difícil para mim? Reflexão de Rosália Moreira, que é psicóloga, com a gente aqui hoje no Manhã Total, falando sobre esse comportamento, né, e trazendo de uma forma leve, de uma forma para que a gente possa cada vez mais se autoconhecer. Rosália, obrigada. Obrigada a você, Mônica. Espero você outras vezes aqui no Manhã Total.